Bom dia Minas, bom dia Maciel, sejam muito bem-vindos aí, mais uma manhã com Deus, e começando. Bom dia Pastor Joel, Bruninha, sejam bem-vindos, vamos nos achegando aqui, para a gente começar, já daqui a pouquinho. Bom dia Alice. Já vão pegando a Bíblia de vocês, quem está com a Bíblia perto, para acompanhar a leitura daqui a pouco. Já pega a Bíblia, já pega a sua apostila também. Lembrando que é muito importante você ter a apostila agora, para você acompanhar como posso dizer, esses modelos de oração que nós estamos fazendo e aprendendo juntos. Então, vai ser muito importante você pegar a sua apostila, porque agora nós estamos aprendendo um modelo de oração por dia, uma forma que você pode orar por dia. Então é muito bom você ter sua apostila, para que você possa acompanhar e depois ler um pouco e aprender mais sobre essas formas de oração. Então, já pega sua apostila, também tem como você escrever o que você aprendeu, aqui também sobre essa oração. Também, então, pega aí já vai anotando, já vai se preparando, daqui a pouco a gente vai começar a leitura. Hoje nós vamos ver sobre a oração de lágrimas, muito legal, é muito interessante, é muito importante, sabe, essa oração de lágrimas, esse derramamento em Deus. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Hoje vamos ler Marcos 11, então já abre a Bíblia aí, Marcos, capítulo 11. Bom dia aí a Sandro, Samuel, todo mundo está entrando, Raquel, Manuel, Edson, Severino. Bom dia a todos vocês. Quem está chegando agora aí, já pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 11. Também já pega a sua apostila. Vamos aprender um pouco sobre a oração de lágrimas. Então já vai pegando aí, já se prepara que a gente já vai começar. E também lembrando, para nunca perder o costume, se você tiver um pedido de oração, coloca aqui embaixo, ó. Tem uma interrogação aqui embaixo, bem aqui embaixo. Tem uma interrogaçãozinha. Clica nessa interrogaçãozinha e manda seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando. Beleza? Então, se você tem um pedido de oração, já pega agora, vai na interrogaçãozinha aqui agora e coloca o seu pedido de oração. Tá bom? Para facilitar. Então, tem seu pedido? Vai agora ali na interrogaçãozinha, manda seu pedido de oração, que a gente ora. Fica mais fácil e organizado depois, para a gente começar a orar. Beleza? Amém? Vamos para a nossa leitura? Vamos ler agora, porque o tempo voa. Vamos ler então Marcos, capítulo 11. Amém? Livro de Marcos, capítulo 11. E a palavra de Deus diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Eles responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam:
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles para a manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e quando Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz tais coisas? Ou com quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Muito bom dia a quem está entrando aí. Bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa Manhã com Deus. Acabamos de ler Marcos, capítulo 11. Vamos aqui rapidamente conversar um pouquinho sobre ele. E também só para lembrar, se você tem um pedido de oração, vem aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha e faça o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a figueira sem fruto. Essa figueira sem fruto é muito interessante, porque essa figueira realmente, ela não estava no tempo de dar fruto. Jesus, ele teve fome, porque ele também era um ser humano, e Jesus queria comer. E ele viu essa figueira, mas essa figueira não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoou ela, e ela secou e foi inútil, jogada fora. E o que eu quero que vocês pensem hoje é: se nós vivemos uma vida que não gera frutos, se nossa vida não gera frutos de arrependimento, se nossa vida não gera fruto do Espírito Santo, paciência, longanimidade, amor, alegria, paz, sabe? Se a gente não está gerando fruto do Espírito, se Jesus não está transformando o nosso caráter, se depois que nós dissermos que nós nos convertemos e aceitamos Jesus, se isso não está gerando frutos, se isso não está gerando frutos de transformação, de arrependimento, fruto do Espírito, tem alguma coisa errada. E se a gente viver dessa forma, quando nós morremos, vai acontecer igual Jesus fez com essa figueira. Ele vai falar: serve para nada, seja amaldiçoado, vai embora. Nós nascemos para gerar frutos. Nós nascemos para ser transformados, e Jesus em nós
nos transforma, então nós estamos sempre gerando frutos. Nós estamos gerando frutos. Então, se nós não estamos gerando frutos que vêm de Deus, se nós não estamos gerando o fruto do Espírito, como eu disse lá em Gálatas 5, né? Longanimidade, benignidade, domínio próprio, sabe? Todas essas coisas que fala que vem do Espírito, a paz, a alegria. Se nós não estamos gerando isso, nós não estamos gerando frutos de arrependimento, sabe? Com a vida que nós estávamos vivendo, se nós não estamos gerando isso, no final, Deus só irá nos jogar fora e nos amaldiçoar. Então, preste atenção também nos seus frutos. Que fruto você está gerando? Algum fruto você está gerando, mas qual fruto você está gerando? Porque se não for fruto vindo de Deus, no final de tudo, você vai ser arrancado. E uma outra coisa aqui, que é impossível não falar, também desse versículo, é impossível realmente não falar, é sobre a fé em Deus. Que Jesus disse que se a gente falar para uma montanha, para ela se mover, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Olha que incrível, né? É aquele, como na outra passagem que ele disse, se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, a gente vai poder mover montanhas. Então nós precisamos ter a fé em Jesus. Se hoje você está precisando de uma cura, você colocou um pedido de oração, você está precisando de uma cura, e Deus, ele pode te curar. Mas se você está orando sem fé, não vai adiantar de nada. Você tem que ter essa fé que ele fala aqui, ó. Creiam que já o receberam. Isso que é a fé. Esse é o diferencial da fé. O diferencial da fé não é que você está apenas sabendo que Deus pode curar. O diferencial da fé é que você ora já crendo que já recebeu. Creiam que já o receberam. Esse é o diferencial da fé. É você crer que você já recebeu. Você está orando por uma cura, você crê que você já recebeu. Você está orando porque você precisa de um emprego, você crê que você já recebeu. Você está precisando de uma libertação, já recebeu a libertação. Você está orando por uma pessoa para aceitar Jesus, ela já recebeu Jesus. Então esse é o diferencial da fé, esse é o diferencial de orar com fé. É você orar crendo que já aconteceu. Então precisamos orar com fé e precisamos orar já crendo que recebemos. Esse é o nosso diferencial. Já cremos que Jesus pode nos curar e Jesus vai nos curar. E isso já aconteceu, já está liberado no sobrenatural, no reino espiritual, isso já está liberado. Isso só vai ser manifesto aqui no reino, aqui na nossa terra, aqui no natural. Amém? Então que nós possamos ser pessoas, possamos ser uma igreja que ora com fé. E quando oramos, já acreditamos que já recebemos, já acreditando que aquilo já está concretizado. Quando orarmos aqui pela nossa igreja, para que Deus nos ajude, para que Deus traga mais pessoas, a gente já ora falando, Deus, essas pessoas já vão vir. Deus, muito obrigado porque essas pessoas vão vir. Muito obrigado porque o Senhor vai nos ajudar a crescer e espalhar o Evangelho. Muito obrigado porque essa pessoa já está curada, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque essa pessoa já vai aceitar o Teu Evangelho, Pai. O Teu Espírito Santo vai entrar na vida daquela pessoa. Então, já tendo fé que aquilo já aconteceu, já começar a materializar isso aqui na terra, já começar a mover o reino espiritual, já começar a mover o sobrenatural antes que ele atinja no natural, porque Deus só precisa de uma palavra. Tudo que Deus fez foi pela palavra. Ele só falou, e quando ele falou e declarou, aquilo aconteceu. Nós só precisamos de uma palavra de Deus. Então Deus é a mesma coisa conosco, ele só precisa que nós falamos, nós declaramos, e com fé, que aquilo com certeza pode acontecer. Amém? Então, que nós possamos ter frutos e que nós possamos sempre orar com fé, e uma fé verdadeira, não uma fé falsa. Uma fé que tem certeza e já acredita que aquilo já aconteceu. E mesmo que aquilo não aconteça, não foi por causa da nossa falta de fé, foi por causa da vontade de Deus. Amém? E vamos continuando aqui para a nossa apostila. Vamos continuar agora vamos para a nossa apostila. E vamos aprender um novo tipo de oração. Hoje nós vamos aprender a oração de lágrimas. A oração de lágrimas.
A oração de lágrimas é quando acontece várias coisas, né? Tem várias situações, mas situações marcantes da oração de lágrimas é quando nós pecamos e nos arrependemos, sabe? Quando a gente chora pelos nossos pecados, a gente chora pela situação de vida que nós estamos, a gente se derrama na presença de Deus, sabe? Quando quando nosso ser derrama lágrimas, quando a gente se realmente se derrama na presença de Deus, realmente sabe o peso dos nossos pecados, sabe, realmente quer se arrepender daquilo, quer se livrar daquilo. Quando nós também nos derramamos pelos pecados do mundo, nós nos derramamos e na presença de Deus nós choramos, porque nós queremos um mundo transformado, porque nós queremos que pessoas aceitem Jesus e parem de viver uma vida afastada de Deus, uma vida no pecado. Sabe, como diz aqui, é a percepção mais íntima que o pecado nos afasta da plenitude da presença de Deus. Sabe, é ver esse mundo de pecado, ver esse mundo o seu pecado se derramar na presença de Deus. É você se derramar só também na presença de Deus, é você contemplar a presença de Deus e você chorar e você se derramar, porque você está se entregando completamente à vontade de Deus, à presença de Deus, sabe? Paulo falava que ele tinha dores de parto pelas pessoas, sabe? Ele estava falando pelas pessoas das igrejas e os convertidos, não convertidos, ele estava falando que ele sentia dores de parto. Eu não imagino uma dor de parto, ele tranquilo lá de boa, nossa, que tristeza. Não, imagina, ele está se derramando na presença de Deus. Ele está se derramando lá pela presença de Deus, pelos pecados do mundo, pelos pecados das pessoas, querendo que pessoas aceitem Jesus. Ele está lá se derramando na presença de Deus. Como Davi também, Davi quando orava, teve vários salmos que Davi falava que o meu travesseiro é como um rio, ele se enche de lágrimas, derramando na presença de Deus. Sabe, por causa que a presença de Deus é maravilhosa. Então muitas vezes nós simplesmente nos derramamos na presença de Deus. Então Davi, muitas vezes ele se derramava na presença de Deus. Às vezes ele estava passando uma dificuldade, ele estava lá derramado na presença de Deus. Ele tinha pecado, ele se derramou na presença de Deus. Quando ele também desfrutava a presença de Deus, ele se derramava lá, ele se entregava completamente. Então essa é a oração de lágrimas. E que nunca falte lágrimas nos nossos olhos, que nunca falte, sabe, nós nos derramando na presença de Deus, sabe, nos derramando também e chorando pelos nossos pecados, entendendo o peso deles, e também como Paulo, tendo dores de parto pelas pessoas, sabe, pelas pessoas que não conhecem a Cristo, sabe, pagando preço por elas, orando, se derramando na presença de Deus, para que novas pessoas sejam salvas. Amém? E essa oração de lágrimas. Vamos ler aqui então, agora o exemplo que temos aqui na apostila, que foi tirado do livro sobre uma oração de lágrimas. Gracioso Jesus, para mim é mais fácil chegar a Ti com a mente que com as lágrimas. Não sei orar com o centro emotivo da minha vida, nem mesmo sei como entrar em contato com essa parte de mim. Mesmo assim, venho a Ti como estou. Peço desculpas por minhas muitas rejeições às Tuas aberturas de amor. Por favor, perdoa todas as minhas ofensas contra a Tua lei. Arrependo-me dos meus caminhos insensíveis. Quebranto meu coração de pedra com as mesmas coisas que quebrantam o Teu. Jesus, passastes por maior prova em sincera agonia e derramastes lágrimas profundas de amargura. Em memória da Tua amargura, ajuda-me a chorar pelo meu pecado e pelos meus pecados. Por Teu amor e em Teu nome é isso que Te peço. Amém. Esse é um exemplo de uma oração aqui de lágrimas. Então que nós sejamos um povo que se derrama na presença de Deus, realmente se entrega e realmente, sabe, clama, chora pelos seus pecados, pelos pecados do próximo, não quando eu falo pecado do próximo e do mundo, não é por julgamento, é por amor. É querendo que pessoas sejam salvas, querendo que pessoas sejam apresentadas ao Evangelho. Isso que eu quero dizer pelo pecado do mundo e das pessoas, sabe? Realmente ter dores de parto e pagar o preço, sabe? Realmente se derramar na presença de Deus, não ter um coração de pedra, mas ter um coração de carne, como diz a Bíblia. Que Deus daria um coração de carne. Então que nós tenhamos esse coração de carne que se derrama na presença de Deus. Amém?
Glória a Deus, hein? Vamos agora para o nosso momento aqui da oração. Vamos fazer nossa oração agora. Vi que aqui bastante gente mandou aqui pedidos de oração. Então vamos aqui orar. E que você junto comigo, onde você está aí na sua casa, você entregue comigo essa oração ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos. Você aí na sua casa e eu aqui. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos, Pai. Seja glorificado no nosso meio, seja adorado, Pai. Que, Senhor Deus, fale sempre nos nossos corações. Quero, Senhor Deus, pedir para que, Senhor Deus, nós, Pai, sejamos, Pai, um povo, Senhor Deus, que gera bons frutos, Pai. Que, Senhor Deus, nós sejamos um povo, Pai, que Senhor Deus, que frutifica, Pai. Porque se nós sabemos, Pai, porque se não gerarmos frutos, Pai, no final da vida, Pai, nós só vamos ser ceifados, Senhor Deus, e jogados fora. Pai, nós queremos ter o fruto do Teu Espírito, Pai, nós queremos ter frutos de arrependimento, Senhor Deus, nos ajude a frutificar, Pai. Nos ajude a também ter fé, Pai, que quando nós orarmos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós já acreditemos, Senhor Deus, que aquilo já aconteceu, Pai, que nós já tenhamos fé que aquilo já aconteceu, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor Deus, e queremos, Pai, que tudo que nós vamos orar aqui agora, nós temos fé que já aconteceu. Queremos também, Pai, orar, Senhor Deus, para que não falte lágrimas em nossos olhos, Pai. Para que, Senhor Deus, não falte derramamento, Senhor Deus, aos Teus pés, Pai. Nós queremos, nos ajude, Pai, nosso coração de pedra, porque nós queremos nos derramar na Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos sentir o peso dos nossos pecados, Senhor Deus, chorar, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Nós queremos também, Senhor Deus, derramar lágrimas e ter dores de parto, Senhor Deus, pelas pessoas que não são salvas, Pai. Nos use para enviar o Teu Evangelho para elas também, Senhor Deus. Derrame, Senhor Deus, o Teu Espírito em nós, Pai. Nos dê esse coração de carne, Pai, sensível à Tua presença. Sensível, Senhor Deus, às coisas que o Seu coração bate, Senhor. Nós também, Senhor Deus, oramos, Pai, Senhor Deus, pela cura, Senhor Deus, da Lena, em nome de Jesus. Senhor Deus, declaramos cura na vida dela, Pai. Declaramos que ela já está curada em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Oramos pelo GV das mulheres, também que seja uma bênção, Senhor Deus, por todas as famílias também, Pai, que a salvação entre na família de cada um. Senhor Deus, peço oração, Senhor Deus, por um problema no rim, Senhor Deus, da Ruth, Pai. Nós, em nome de Jesus, declaramos a Ruth curada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos que ela já está curada pelo poder do Teu nome, Jesus. Oramos pela saúde do Edson também. Oramos, Senhor Deus, pelos adolescentes e crianças, Senhor Deus, dessa nação, Pai. Pela família da Aliana também. Oramos por todas as famílias do Severino, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o nosso pastor, Senhor Deus, Severino, conseguiu voltar em segurança do Rio. Senhor Deus, muito obrigado. Queremos também orar de novo, Pai, pela Lena, pelo que o Severino falou, ela vai precisar fazer uma pequena cirurgia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que se for preciso fazer essa cirurgia, Pai, que dê certo, Pai. Mas nós declaramos, Pai, a cura na vida dela, Senhor Deus, a ponto que ela não precise mais fazer essa cirurgia, Senhor Deus. Nós declaramos, Pai, um milagre na vida dela. Oramos, Pai, pela saúde da Cici, Senhor Deus, amiga da Thaís, que está hospitalizada, Deus. Dê, Senhor Deus, a cura para ela também, Pai, que ela seja, em nome de Jesus, curada, Pai. Oramos, Senhor Deus, também pela reunião de oração das mulheres amanhã à noite, também, que vai ser uma bênção, Pai, junto com o GV de hoje. Senhor Deus, pedimos oração pelo cunhado da Clara que está com Covid, Pai. Nós também declaramos cura na vida dele, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós também oramos, Pai, por sabedoria, Senhor Deus, para Samia, Senhor Deus, e Sandro, Jesus. Também, Senhor Deus, oramos pela saúde da Raquel, Senhor Deus, a física e espiritual. Derrame, Senhor Deus, o Teu Espírito sobre ela, Pai. Pela saúde do Cláudio Mi também, Senhor Deus, que ele seja curado em nome de Jesus, Senhor Deus. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, possamos ser cheios do Teu Espírito, possamos ser cheios do Senhor, Pai, possamos ser sensíveis à Tua voz, Pai. Nos ajude a nos aproximar do Senhor. Nos perdoe por muitas vezes falhar, nos perdoe por muitas vezes, Senhor Deus, errar, Senhor Deus, mas nos ajude, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus, e derrame o Teu Espírito sobre nós, Pai, porque sem a Tua presença nós não conseguimos viver, Pai. Nós declaramos que somos Teu, Pai, e tudo é para a Tua glória, Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido bastante hoje. Espero que você possa colocar principalmente em prática tudo que nós falamos e viver uma vida com o Senhor. Viver uma vida que gera frutos. Uma vida que se derrama com lágrimas ao Senhor. Sabe? Uma vida
realmente próxima dele, que tem fé. Amém? Que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo, um abraço, que vocês tenham uma quinta-feira aí maravilhosa na presença de Deus, de muito trabalho aí, mas também de descanso. Então é isso, fiquem com Deus, bom GV para vocês mulheres, não percam, você que é mulher, não perca esse GV de mulheres que é uma bênção. Qualquer coisa manda um direct aí, manda uma mensagem para a gente te informar como você participa, que é uma bênção, tenho certeza que é uma bênção. Então Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até amanhã às 6h30 da manhã para o nosso último dia da semana com Manhã com Deus, hein? Um beijo, um abraço.